Fala, meus queridos, professor Eduardo Toledo aqui. Seja bem-vindo ao curso de instalações hidrossanitárias. Na aula de hoje, aula de número 7, vamos falar sobre fossa séptica e sumidouro. Lembrando, pessoal, que na nossa última aula, intitulada aula de número 6, falamos sobre as etapas de dimensionamento do sistema de esgoto predial. Bem, os objetivos da aula, além de conceituar, né, fossa séptica e sumidouro, entender o funcionamento, né? Basicamente a gente vai falar dos componentes e vamos ver o funcionamento. Depois vamos ver qual que é a metodologia, né, para o cálculo da fossa séptica ou tanque séptico e o sumidouro. Algumas referências que eu utilizei na elaboração da aula. Bem, o sistema de tratamento individualizado quando no bairro não existe uma rede pública de esgoto, né? Então, a fossa séptica, né, e o sumidouro são sistemas de tratamento individualizado quando na infraestrutura urbana do bairro eu não tenho uma rede pública de esgoto, né? Deixa eu anotar aqui. Bem, nós temos então o funcionamento desse sistema de tratamento individualizado. Então, eu tenho uma edificação que pode ser uma edificação tanto unifamiliar quanto multifamiliar, né? Eu vou destinar o esgoto produzido no interior da edificação, pessoal, para a fossa séptica ou tanque séptico. E aí, pessoal, da fossa séptica, pode ser que eu encaminhe para um filtro, né? Ou então, já diretamente para o sumidouro, ok? As etapas mais comuns de acontecerem, pessoal, é da edificação para a fossa séptica e da fossa séptica para o sumidouro. É importante destacar, pessoal, que o termo utilizado aqui nessa aula, fossa séptica, apesar do nome, né, ser muito similar, ele não é a mesma coisa do que a fossa, que é popularmente conhecida aí das edificações em locais onde eu não tenho uma infraestrutura urbana adequada, né? A diferença não está só no nome, não. A diferença quanto à concepção, né, desse sistema de tratamento e também quanto ao funcionamento. Eu vou elencar alguns pontos aqui para a gente traçar um paralelo. Essa fossa comum, pessoal, né, que é chamada de fossa negra, é um modelo um pouquinho mais rústico, né? E ela é construída basicamente de um buraco, um orifício, que é escavado no terreno, né, nas proximidades da edificação. E para esse buraco, esse orifício, eu encaminho todo o esgoto produzido na edificação, né? É importante destacar, pessoal, que esse tipo de fossa, né, ela não possui qualquer revestimento, ok? É só o buraco e lá no interior dele eu jogo os dejetos mesmo, né? Por isso o esgoto está em contato direto com o solo, tanto lateralmente, tanto a parte lateral do buraco está em contato com o esgoto, né? Quanto a parte do fundo também está em contato com o esgoto.
Já o sistema de fossa séptica, né, ou tanque séptico, eu faço uma escavação também, né, cuja profundidade e as dimensões são planejadas por projeto, né, tem uma NBR que trata só desse assunto, ok? Esse buraco também tem a função de represar o esgoto, só que esse buraco, pessoal, as paredes, né, são revestidas, ok? São revestidas para que revestidas através de ou de alvenaria ou de concreto, de forma impermeável para que não exista contato desse esgoto com a parede, pelo menos essa parte do esgoto inicial que a gente chama de esgoto bruto, ok? De modo mais simples, pessoal, a gente pode dizer que essa fossa séptica ela representa uma evolução, né, da fossa negra, que é a fossa que era utilizada antigamente. Aqui tem uma ilustração, pessoal, que mostra justamente uma fossa, né? Aquela fossa comum, né? Ou fossa negra. E aí, pela ilustração, pessoal, a gente já consegue identificar os principais problemas desse tipo de sistema, né? Não podemos nem dizer que é um sistema de tratamento de esgoto, é um sistema de armazenamento do esgoto, né? Diz assim: a gente cava um buraco bem fundo, cobre com as tábuas, abre um buraco em cima delas e coloca o vaso sanitário. Aí nós fazemos xixi e cocô, né? E aí, nem precisa dizer que a gente tem alguns problemas relativos a esse sistema aqui. Vamos destacar os principais, né? Primeiro, pessoal, nós temos o problema de contaminação do solo. Por que contaminação do solo? Perceba, olha, que as paredes dessa fossa aqui, essas paredes não são revestidas, né? Não constituem um tanque impermeável como o sistema fossa séptica, né? E como elas não são revestidas, o esgoto que está aqui, né? Esse aqui é o esgoto, né? Ele começa, pessoal, a infiltrar no solo, né? E aí, por conta disso, eu já tenho um problema de contaminação do solo, né? Além de contaminação do solo, a gente pode observar que um outro problema também é se eu tenho aqui água, né? Um manancial de água, né? Eu tenho a contaminação também desse manancial. Eu tenho a contaminação dos recursos hídricos, ok? E também do lençol freático. Então vamos falar especificamente da fossa séptica. A fossa séptica ou tanque séptico tem a função de separar e transformar a matéria sólida, né, contida nas águas do esgoto e descarregar em um tratamento complementar, que a gente vai ver aqui. Existem outros, né, mas a gente vai ver aqui que é o sumidouro, ok? Aqui, pessoal, abaixo nós temos uma imagem de um tanque séptico ou de uma fossa séptica, né? Esse aqui é em formato cilíndrico, né? Então vamos identificar alguns componentes aqui. À esquerda eu estou com a vista aqui em planta, né? E aqui, vista corte. Podemos observar, pessoal, aqui a tubulação que nós chamamos de entrada, tá bom? É por aqui que o esgoto vai entrar, tá bom? O esgoto que vem lá da edificação, né? Até colocar aqui, ó, vem da edificação, né? Vai entrar por aqui. Essa parte aqui, pessoal, que a gente pode ver, nada mais é do que uma tampa para inspeção, né?
justamente para fazer a inspeção, ok? E desse outro lado aqui, ó, nós temos a saída. Aqui ele vai para tratamento complementar. Para esse caso nosso aqui seria o sumidouro. Vai para o sumidouro. Então temos a entrada, temos também a saída, né? Essa parte aqui, pessoal, é onde eu vou armazenar vou colocar aqui entre aspas, né? Porque é um armazenamento e ocorre o tratamento, né? O volume de esgoto, ok? Aqui em corte a gente consegue ver também, pessoal, a mesma coisa, né? Somente a tampa para inspeção, né? Aqui, olha, esse trecho aqui, pessoal, né? Aqui eu tenho o nível do terreno, tá bom? Nível do terreno. Mesmo sistema, né? Que vocês viram na imagem em planta aqui. Aqui é a entrada, né? Aqui eu tenho uma saída, né? E aqui mostra justamente essas dimensões aqui desse tanque séptico de formato cilíndrico. Nessa outra imagem eu tenho um tanque séptico, pessoal, agora em formato prismático, né? Em planta é um retângulo, ok? E os mesmos elementos que nós vimos no anterior, nós também temos esse, então eu não vou repetir novamente. Mas aqui eu tenho a tampa, né? A entrada, saída, né? Aqui eu tenho o nível do terreno. E os mesmos elementos que nós vimos anteriormente estão presentes nesse aqui. O que muda é apenas o formato geométrico da fossa séptica ou do tanque séptico, tá bom? Falando sobre a norma, pessoal, que trata desse assunto, né? É a norma 7229 de 93, né? 7229 de 93. Ela é de 93, pessoal, mas ela foi atualizada em 97, tá bom? É uma norma bem pequenininha, né, de 15 páginas. E nessa norma fixa-se as exigências tanto de projeto, né, quanto de construção e também de operação de tanques sépticos, ok? Tem por objetivo preservar a saúde pública e ambiental, né, bem como condições de higiene, conforto, segurança dos habitantes das áreas servidas por este sistema, ok? De tratamento individual. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento desse tipo de sistema. Então a gente pode ver novamente a imagem, né, pessoal, em corte, né? Corte esquemático, né? E aí, pessoal, o esgoto ele é tratado inicialmente porque ele sofre a ação de bactérias anaeróbias, né? E aí, sob a ação desses micro-organismos, essa matéria que compõe o esgoto é convertida em gases, né? Em resíduos sólidos e outra em substâncias solúveis, que é a parte mais líquida, né? Essa parte mais líquida,
que é a mais solúvel, ela é encaminhada e direcionada justamente para o sumidouro, né? E do sumidouro eu tenho a infiltração dessa parte mais líquida no solo, ok? Então vou fazer o desenho aqui explicando direitinho cada uma dessas partes. Então aqui, pessoal, como nós já vimos quando eu mostrei a fossa séptica, isso aqui é a entrada, né? Aqui na entrada, pessoal, nós temos a entrada que nós chamamos de esgoto bruto, tá bom? Esgoto bruto. Bom, a partir da entrada desse esgoto bruto aí, pessoal, nós temos aqui esse elemento no interior. Aqui é o nível, né? Nível de água, ok? E aí, o esgoto, pessoal, ele vai entrar nessa câmara aqui. E aí, uma parte um pouquinho mais sólida vai se depositando nessa parte mais do fundo aqui, ó, pessoal, do meu tanque séptico, da minha fossa séptica. Essa parte que vai se depositando, a parte mais sólida do esgoto, pessoal, essa parte aqui é chamada, se eu consigo puxar uma setinha aqui e escrever, de lodo, né? Mais especificamente, essa parte que já está depositada no fundo, a gente chama de lodo digerido já. E aí tem uma parte que está um pouquinho acima, que também tem sua componente mais sólida, né? Que também é um lodo. Esse aqui, pessoal, é um lodo que está em digestão ainda. E aí, o que ocorre desse lodo que ainda está em digestão, né? Algumas... Tentar colocar de outra cor aqui. Por conta desse processo de digestão, pessoal, eu tenho o desprendimento dessa parte aqui do que nós chamamos de gases, né? Tem o borbulhamento de gases. Bom, a parte acima aqui desse lodo em digestão, na parte acima, nós temos uma parte um pouquinho mais líquida, né? Deixa eu tentar colocar de outra cor aqui. Essa parte aqui é um pouquinho mais líquido, que a gente chama de líquido em sedimentação. Bom, e aí, pessoal, a partir dessa camada um pouquinho mais líquida aqui, nós já temos a formação, vou colocar de laranja um pouquinho mais escuro, nessa parte aqui até o nível do que nós chamamos de escuma.
mas é a escuma que está abaixo do nível da água, né? E essa escuma que está abaixo do nível da água recebe o nome. É a escuma que na sua fração submersa, né? Vou colocar só escuma submersa. Bom, acima, agora eu vou colocar de amarelo um pouquinho mais claro, nós também temos uma escuma, né? E essa escuma que está um pouquinho acima, aí essa a gente chama de escuma emersa, tá bom? É a fração emersa da escuma. Entre parênteses. Emersa. Bom, e aí essa parte, pessoal, que nós dissemos que é a parte mais líquida, né? Que vai subir por aqui. E esse item aqui é a saída, né, de efluente, ok? Lembrando que daqui, pessoal, essa parte mais líquida do esgoto vai ser conduzida para um sistema de tratamento complementar que, via de regra, ou melhor, na maioria das vezes, né, é o sumidouro. Sobre a localização desse tanque séptico da fossa séptica, né, precisamos nos atentar para algumas distâncias que devem ser observadas na hora do posicionamento dessa fossa séptica, do tanque séptico em projeto, né? Deve estar o mais próximo possível da edificação, né? E por sua vez do banheiro. Tem que ter uma distância mínima de 15 metros de qualquer manancial de água. Apresentar um sistema complementar de tratamento, né? Que a gente vai ver e abordar nessa aula é o sumidouro. 1,5 metros de construções, limite do terreno, muro, né? Do sumidouro, entre outros. 3 metros de qualquer ponto, né? Onde tenha árvore e outros. Sobre o dimensionamento do tanque séptico da fossa séptica, né? Elaborei um roteiro, pessoal, com algumas etapas para o dimensionamento do tanque séptico da fossa séptica, né? Bom, o primeiro item, o primeiro passo, né, é determinar o número de pessoas ou o número de unidades de contribuição, ok? Esse aqui, pessoal, é o N, número de pessoas ou unidade de contribuição. Nós calculamos, pessoal, esse número de pessoas de forma análoga ao que a gente fazia para calcular o consumo diário de uma edificação, né, nas instalações de água fria, ok? Depois eu vou verificar qual que é a contribuição de despejos, né? E essa contribuição de despejos eu vou observar lá na tabela 7.1, né? Próximo slide nós temos cada uma dessas tabelas e aí eu indico certinho, tá? Vou indicar aqui a contribuição dos despejos, dado por uma letra C maiúsculo, né? Lembrando, pessoal, que essa contribuição é para 24 horas, tá bom? Período de detenção ou ainda tempo de detenção, tá bom? Ok? Para mim olhar e determinar esse tempo de detenção, eu vou recorrer à tabela de número 7.2, né? Para determinar esse valor do tempo de detenção, consulta a tabela 7.2, mas eu vou precisar também, pessoal, de algumas informações, né, para consultar essa tabela 7.2. Uma delas, pessoal, é o valor dessa contribuição aqui, ó, para achar o tempo de detenção, dado em dias, né? Depois, o quarto passo é a taxa de ocupação de lodo, né? Para isso, eu acesso a tabela de número 7.3, determina a taxa de ocupação em lodo, né?
Para essa tabela 7.3, pessoal, nós vamos precisar tanto do período para manutenção, né, que é o tempo de manutenção, ok? E também vamos precisar da temperatura do mês mais frio do local onde vai ser executado essa fossa séptica, tá bom? Vamos precisar do tempo de manutenção e também da temperatura. Depois, o passo 5 é a contribuição do lodo fresco, né? Obtemos a partir da tabela de número 7.1, né? O lodo fresco é o LF, ok? Período de detenção T maiúsculo e a taxa de acumulação é 1K. Determino essa contribuição do lodo com base na tabela 7.1, que é a nossa primeira tabela, né? E aí, para saber usar essa tabela, também precisaremos saber se é edificação de médio padrão, baixo padrão, alto padrão e assim por diante. A tabela 7.1, pessoal, que é aquela tabela que determina justamente a contribuição diária de esgoto, né? Que é o C. Contribuição diária de esgoto. Podemos observar aqui para médio padrão, ó. É o valor de 130, né? E aí a gente já tem também o LF, né? Que seria 1. Então, para a edificação de médio padrão, né? O C seria igual a 130, ok? E o LF seria igual a 1. Tabela 7.2, onde determinamos o período de detenção, né? Disse para vocês que para determinar o período de detenção, a gente precisaria de uma contribuição diária, né? Essa contribuição diária é obtida justamente a multiplicação do N, que é o primeiro passo, pelo C, né? Que é o passo de número 2, né? E aí, encontrando um valor, eu venho aqui nessa primeira coluna e aí destaco esse valor. Vamos considerar aqui para uma situação hipotética, esse valor seja igual a 7.000, por exemplo. Então, vou procurar aqui de 6.001 a 7.500. Então, essa linha me atende, né? Período de detenção em dias, que é o que importa para a gente, seria de 0,67. Ok? Sempre em dias, tá bom? A tabela de número 3, onde determina-se a taxa de acumulação total de lodo, né? Vimos que para consultar essa tabela eu preciso de duas informações, né? Primeiro, pessoal, é o tempo de limpeza desses tanques sépticos ou dessas fossas sépticas, o intervalo de manutenção, né? Que o usuário precisará fazer a limpeza do tanque séptico ou da fossa séptica, né? Em geral, pessoal, utilizamos de 2 a 3 anos, né? São os valores mais comuns de projeto. Importante destacar que esse valor também tem que ser disponibilizado para o cliente, né? Uma vez que ele precisa fazer as manutenções de forma como foi programada no projeto, ok? É o primeiro valor, então considerando que a gente teria 3 anos aqui, né? Vou traçar uma linha horizontal. E aí, outro, pessoal, é a temperatura do mês mais frio do local onde o projeto será executado. Ok? Essa temperatura influencia, pessoal, que como nós vimos, o tanque séptico ocorre um tratamento, né, pessoal, por parte de bactérias anaeróbias, né? E aí, com o aumento da temperatura, também tem um aumento desse processo de tratamento, né? Um aumento da velocidade de reação, entre outras coisas. E aí, se a gente pensar na temperatura aqui, olha, de 15 graus, por exemplo, 15 graus Celsius, seria maior do que 10 e menor do que 12, né? Então, o nosso K para essa situação seria de 145. Continuando aí das etapas do dimensionamento, para o tanque séptico ou fossa séptica, vamos para o volume da fossa, né?
cálculo do volume da fossa. E aí, pessoal, esse cálculo ele é realizado de acordo com a seguinte equação, né? V é igual a 1000 mais N, abre parênteses, C vezes T, mais K vezes LF. Então, vamos indicar cada um dos termos aqui, né? Esse V, pessoal, é o volume, ok? Que utilizando esses valores aqui, esse volume vai dar em litros. Ok? Para fazer o dimensionamento da fossa séptica e especificar as suas dimensões, eu preciso que o valor esteja em metro cúbico. Então é comum, depois de terminar de fazer o cálculo, dividir o resultado por 1000 para ficar em metros cúbicos. Ok? Esse é o volume, né? O N, pessoal, o N representa o primeiro passo, né? Esse N aqui é o número de contribuição. O primeiro passo. Já já eu destaco esses aqui, né? Número de contribuição. Lembrando que a gente faz o cálculo do número de contribuição de forma análoga que a gente fazia para determinar o consumo diário, ok? Esse C aqui, ó, o C representa a contribuição de esgoto. E essa contribuição de esgoto, a gente obtém lá no segundo passo, né? Tá lá na tabela de número 7.1, ok? Contribuição do esgoto. Bom, o T é tempo ou período, né, de detenção. Isso aqui, pessoal, eu obtenho lá no terceiro passo. Obtenho lá no terceiro passo, tá? E aí, eu obtenho no terceiro passo e eu uso uma tabela para determinar esse período de detenção, que é a tabela de número 2, tá? Não tá ali em cima? 7.2, né? O K, pessoal, nada mais é do que o tempo de acumulação do lodo, né? Vou colocar aqui a acumulação do lodo fresco. E aí, esse K é obtido lá na tabela 3, né? Mas ele representa o quarto passo, né? Tabela 7.3. Ok? E aí, o LF, né? É a contribuição do lodo fresco. Do lodo fresco. Essa contribuição do lodo fresco é o quinto passo e aí eu obtenho esse LF lá na tabela 1 também, né? Então, quando você for obter o valor do C, você já pode anotar o valor do LF também, né? Para facilitar. Tabela 7.1. Vou destacar, ó, essas tabelas aqui. Então, o primeiro passo, né? Que é a determinação do número de contribuintes ou contribuição. Aqui, terceiro passo é a determinação do tempo de detenção. No segundo passo é a contribuição de esgoto, né? Acessando a tabela 7.1. E aqui o quinto passo. Bom, e aí que
Depois que já tem-se os valores, ou melhor, o valor do volume, né, de esgoto que eu tenho que tratar e passar para o sumidouro, né, ou para um sistema complementar, eu posso então determinar as dimensões desse meu tanque séptico e da fossa séptica. Nós vamos precisar para isso da tabela 7.4. Nessa tabela, pessoal, a gente tem dimensões mínimas, né, profundidade mínima e profundidade máxima para o tanque séptico, e também tem que considerar aquelas observações normativas, como a gente viu anteriormente: distância para uma árvore, distância para um manancial, distância para o muro, para uma divisa, entre outros. Ok? Tabela 7.4, pessoal, como mencionei, vai falar da profundidade, tanto a mínima quanto a máxima profundidade, né? Então, vou usar para acessar essa profundidade justamente o volume útil, né? Esse volume útil nós obtivemos lá no sexto passo, né? Sexto passo. Ok? Calculamos o volume útil. Vamos considerar que o nosso volume útil tenha dado um valor de 8 metros cúbicos, por exemplo, para um determinado projeto com algumas características específicas. E eu venho aqui, ó, de 6 a 10, né? 8 está entre 6 e 10. E aí, pessoal, a profundidade último mínima dessa fossa tem que ser 1,5. E a profundidade última máxima dessa fossa tem que ser 2,5. Ok? Eu posso adotar qualquer um desses valores aqui, entre o mínimo e o máximo. É comum adotarmos o valor mínimo, né? A profundidade mínima, ok? Alguns softwares que elaboram o dimensionamento, que fazem o dimensionamento, sistema de fossa séptica e sumidouro, né? Como, por exemplo, o QI Builder da AutoQI, né? Ele já atribui esse valor mínimo para a profundidade, à medida que você vai prosseguir nos cálculos. Aqui a gente tem a ilustração, né? Um corte, justamente de um tanque séptico, né? Essa figura foi retirada da norma, né, do anexo da norma. E aqui tem algumas especificações quanto a algumas medidas, ok? Então, primeiro, pessoal, o A tem que ser maior ou igual a 5 centímetros. O A é esse tamanho aqui, né? O B, olha, também maior ou igual a 5 centímetros. Aqui é o B, aqui também é o B. A H é a profundidade útil, né? H é a profundidade útil, ok? Hzão é a altura interna total, então é a altura interna total, Hzão. L é o comprimento interno total, né? Esse valor aqui representa um L. E W a gente não consegue ver nessa imagem aqui, que é um corte, mas veremos na próxima, que é uma vista em planta, né? Que é a largura interna total e não pode ser menor do que 8. Também temos, pessoal, a relação entre L e W, né? Ou seja, entre o comprimento interno e a largura interna, né? Lembrando, pessoal, que essa relação é de 2 para 1, então a largura, para os padrões normativos, nós temos situações onde eu tenho um tanque séptico de formato prismático, como é esse da figura, em proporção 2 para 1, ou seja, o comprimento interno é 2 vezes a largura, né? Proporção 2 para 1. Ou proporção 4 para 1, onde o comprimento é 4 vezes a largura. Em números, né, pessoal? Se esse comprimento fosse 2 metros, essa largura deveria ser 1 metro, ok? Aqui nós temos uma vista em planta, né? Aqui a gente pode observar o L, ok? Que é o comprimento interno total, e o W, pessoal, que é a largura, né? Lembrando que esse W tem que ser maior do que 80 centímetros, ou igual, né? Aqui reforçamos a proporção, né?
de L sobre W, né, é 2 para 1, ou então 4 para 1, ok? Significa que esse tamanho aqui é 2 vezes este outro tamanho aqui, ó, né? Se for 2 para 1. E aí nós finalizamos, pessoal, toda a parte de dimensionamento do sistema de tanque séptico, ok? Passamos então a falar sobre sumidouro, ok? E também vamos ver tanto a parte teórica quanto o roteiro de cálculo para o dimensionamento de um sumidouro. A imagem à direita a gente pode ver um sumidouro, né, de formato cilíndrico, né, tanto uma vista em planta, né, quanto em corte. E o sumidouro é um poço ou um tanque vazado ou absorvente que possui a função de dissipar o esgoto que vem lá da fossa séptica, né? Então, olha, aqui, ó, nesse trecho aqui, vem da fossa séptica, ok? Que é esse aqui, ó, que é a entrada, né? Que vem lá da fossa séptica, ok? Entra aqui no interior, pessoal, né? E à medida que esse volume de efluente vai se posicionando aqui no interior do meu sumidouro, né? Estou exagerando aqui no volume. Esse esgoto ele tem que ser dissipado a partir de uma infiltração, né? Essa infiltração, pessoal, ocorre através, ó, das paredes, né, ó, infiltração ao longo de toda a área lateral, né, do sumidouro, ok? Mas também, pessoal, infiltração pela área do fundo do sumidouro, né? Isso aqui, pessoal, é a infiltração. E a infiltração ocorre ao longo da área lateral e também da área do fundo, né? Lembrando, pessoal, que essa infiltração é possível porque eu utilizo aqui, nesse trecho, pessoal, que olha, aqui e também aqui, né? Tijolo trançado. Ou ainda, pessoal, se for utilizado uma manilha, né, de concreto, faço a perfuração, ou outro tanque eu faço uma perfuração para permitir essa infiltração, né? Ok? Lembrando que aqui eu tenho a tampa hermética, né, que permite o procedimento de inspeção, né, que é justamente esse aqui, ó, que é a tampa. Esse sumidouro, ele é projetado, pessoal, para que ele nunca atinja a sua capacidade máxima, né? Ele nunca encha, ok? E aí, porque o esgoto que está aqui, a parte mais líquida, né, o efluente, ele vai penetrando e infiltrando no solo, ok? No entanto, se o tanque séptico, a fossa séptica que vem antes do sumidouro, ela não for feita as manutenções devidas, limpeza em intervalos programados, pessoal, eu tenho às vezes o transbordamento daquele trecho e aí acaba passando, pessoal, para essa parte aqui, para o sumidouro, não apenas a parte líquida, acaba passando também a parte de gordura, né, para o sumidouro. Isso faz com que essa gordura se
acabe se depositando nas paredes e também no fundo do sumidouro, o que impede com que a parte líquida do esgoto consiga percolar e infiltrar no solo, né? Ocasionando provavelmente também o transbordamento do sumidouro e a inutilização, né? A norma, pessoal, que trata de sistema complementar para tanque séptico, né? É a 13.969. Ela entrou em vigor em 97, né? Uma norma de 60 páginas, ok? E como já mencionei, ela fala, pessoal, de um sistema complementar, né? Para tanques sépticos, que já foi destacado na norma 7229 de 93, tá bom? Tem o objetivo de oferecer alternativas, né, e procedimentos para projeto, construção e operação de unidades de tratamento complementar, ok? Então, sobre o dimensionamento, né, ou seja, o roteiro de cálculo para elaborar o dimensionamento de um sumidouro, segue as seguintes etapas. Então, a primeira coisa, pessoal, é determinar o coeficiente de infiltração desse efluente no solo, né? E isso, pessoal, esse coeficiente de infiltração depende exclusivamente do solo, ok? Depois, é preciso calcular o que nós chamamos de área infiltrada, né? A área que o esgoto vai ter para infiltrar no solo, né? E essa área infiltrada, pessoal, nós utilizamos aqui, ó, o A, que é a área infiltrada, né? O C, pessoal, aqui, vou colocar com CD, que é mais adequado, né? Onde o CD é a contribuição diária, né? Obtido pelo produto do número de pessoas, né? Pela contribuição de despejos, ok? E esse aqui, o CI, é o coeficiente de infiltração. Vale lembrar, pessoal, que essa área infiltrada, né, para um sumidouro que possui dimensões cilíndricas, né, se a gente pensar aqui, deixa eu fazer o desenho, se pensarmos no cilindro, né, então ele possui essa área aqui, pessoal, que nós chamamos de área do fundo. E também, pessoal, possui essa área aqui, olha, para infiltração, né? Essa área aqui que nós chamamos de área lateral. E a área infiltrada vai ser uma combinação, né, da área do fundo mais a área lateral, não é isso? Lembrando ainda que essa área do fundo aqui, pessoal, esse fundo aqui, olha, nada mais é do que uma circunferência, né? E determinamos a área de uma circunferência a partir de πr ao quadrado. Π vezes r ao quadrado, ok? Em termos do raio, né? E a área lateral, pessoal? A área lateral, vou colocar aqui, ó. Circunferência. E a área lateral nada mais é do que um retângulo, né?
Retângulo que possui a sua base igual ao comprimento da circunferência, que ela vai estar apoiada aqui ao entorno, né? Então vai ser 2π vezes r. E aqui eu tenho a altura, né? Então essa área aqui vai ser igual a 2πr vezes h. Isso em termos do raio, né? Em termos do diâmetro, vamos anotar então. A área do fundo que é πr ao quadrado, a gente sabe que é o diâmetro 2 vezes o raio, né? Então vai ficar π vezes d ao quadrado sobre 4. Mais a área lateral, né? Que é 2πr vezes h, então para a gente vai ser πr vezes o valor da altura, a gente chama de h. Se o sumidouro tiver dimensões cilíndricas, né? Se for um cilindro, eu tenho que utilizar essa equação para a área de filtração aí. Combinação de circunferência, né? Com retângulo. Ok. E aí, pessoal, com base nesses valores, eu já tenho as dimensões do sumidouro e aí eu já tenho o dimensionamento do sumidouro. Geralmente, pessoal, o que fica incógnita para determinar, né? Geralmente o raio são padrões de projeto, ok? Ou diâmetros, padrões de projeto, ou está relacionado ao espaço que eu tenho para posicionar o sumidouro. Posso ter um sumidouro de diâmetro maior, porque eu tenho um local maior para posicionar ele, ou tem que ser um sumidouro de diâmetro menor, porque eu tenho um local menor para posicionar ele, né? E aí o que eu determino mesmo é esse valor aqui, olha, que é a profundidade, que é o valor H, ok? Bom, finalizamos por aqui, pessoal, essa primeira parte da aula de número 7, né? E aí, deixamos o exemplo sobre o dimensionamento de um sistema de fossa séptica sumidor para a segunda parte, ok? Grande abraço.